meu amigo, olá, minha amiga internauta. Nós estamos aqui no Café com Antônio Marcos. Esse é o nosso 7º episódio desde o começo da nova formação. Hoje eu estou tendo a grata satisfação de vir tomar um café, de receber, melhor dizendo, para tomar um café comigo aqui, o Padre Paulo Terra. Seja muito bem-vindo, Padre, ao nosso podcast. Vou só puxar o microfone perto do senhor aí, que a gente foi descuido aqui, não puxou. Mas Paulo Terra, mineiro, gosta de queijo, Padre? Queijo, café. Então chamei a pessoa. Boa conversa. Uma boa conversa, chamei a pessoa certa para entrevistar, né, Padre? Veja só, filósofo, teólogo, pároco da Igreja Católica no bairro do Gusmão, um dos bairros, se não o mais tradicional de Eunápolis. É como se a gente estivesse em São Paulo e estivesse no Bexiga. Assim é o bairro do Gusmão aqui para Eunápolis, né? Mineiro da cidade de Luminárias, lá no sul de Minas. Tem mais um irmão, família pequena, mais um padre de um grande coração, que quem pelo menos me falou a seu respeito, falou muito bem. Nós estamos tendo aqui a grata satisfação de receber o Padre Paulo Terra, pároco da Igreja do Gusmão. Agora, Padre, antes da gente começar qualquer gole de café, eu queria que o senhor se dirigisse para essa lente aqui e me dissesse: quem é Paulo Terra? Sou filho de família mineira, de muita fé. Sempre morei no interior. Minha formação toda pelo município, pelo estado. Aos 13 anos senti o desejo ao sacerdócio, graças ao exemplo de um sacerdote muito vivo, muito alegre, trabalhador, apaixonado pela missão, Padre João Rodrigues Dantas. Ele me motivou a seguir a vocação sacerdotal e também o programa que ele fazia na rádio, Ser Igreja no Novo Milênio, aquele programa que eu ouvia com frequência, encheu meu coração de alegria e esperança, mas, ao mesmo tempo, me preparava para prestar o vestibular na UFLA, Universidade Federal de Lavras, prestigiada na nossa região pelo ensino, e o qual me abraçou, fui aprovado em matemática, porém, na semana de tomar decisão, seminário ou matemática, eu segui para o seminário, porque eu tinha em meu coração que o tempo é pequeno para não ser bem aproveitado. Muito bem. Paulo Terra, padre, jovem, né? A gente está observando aqui, o nosso internauta está vendo que você é bem jovem. Já há quantos anos no sacerdócio, padre? Então, eu estou há 5 anos no sacerdócio, 31 anos de idade, e agora em julho, dia 31, completo 5 anos já de missão sacerdotal. Missão sacerdotal. O tema que nós vamos abordar aqui hoje, meu amigo internauta, você do Café com Antônio Marcos, que sempre tem tomado o melhor café do Brasil, antes de qualquer coisa, antes até mesmo que eu faça aqui a introdução à nossa temática, eu vou servir uma... Opa! Vocês viram aí? O café tá forte. O café hoje com o padre aqui foi um café bem diferenciado, feito, bem diferenciado para a gente abordar essa temática. Padre, o nosso tema hoje é qual a identidade da igreja, aliás, qual a identidade da igreja hoje? O mundo vai passando por transformações, né? A Igreja Católica, com todas os outros organismos de formação social, vai se transformando, e a igreja também. Muda papa, entra um papa, sai outro papa, e vem novas administrações, enfim, né? Então, nós estamos hoje sobre essa temática da igreja e a sua identidade hoje. A identidade da Igreja Católica hoje, sob a liderança de do Papa Leão XIV, foca na sinodalidade, na colegialidade, no compromisso com a justiça social e no cuidado dos marginalizados. O pontificado tem consolidado reformas institucionais, mantendo uma ponte sólida entre a tradição e um perfil missionário adaptado aos desafios globais. Os pilares da identidade católica na atualidade incluem a Igreja sinodal e participativa. A gestão não se apoia em um papa solista
Ou seja, não é só a decisão do Papa, mas na escutativa do povo de Deus, dos bispos e dos leigos, buscando descentralizar decisões e promover a corresponsabilidade. A missão de evangelização, que aqui em Óbidos estava falando comigo do seu sentimento com relação à evangelização, o foco tem sido uma igreja em saída, profundamente engajada no anúncio do evangelho e atenta às periferias geográficas e existenciais. A doutrina social e cultura do descarte. Há uma condenação firme das estruturas que geram desigualdade e exclusão, orientando os fiéis a atuarem ativamente na transformação pública e no combate à pobreza estrutural. Ecumenismo e diálogo. Preserva-se a busca pela unidade dos cristãos e promoção da paz, com forte atuação diplomática frente aos conflitos internacionais. Sacralidade sacramental. Em meio a debates contemporâneos e desafios teológicos, o Papa reforça a importância da identidade cristã e da vivência sacramental, como o batismo, como o núcleo que une a comunidade, né? A comunidade. Muito bem. A Igreja Católica, para você que não sabe, tem o Vaticano, que é a sua sede, e é cidade-estado, né? Então, quando o Papa sai do Vaticano, não sai só um líder religioso, sai um líder de Estado, né? Essa é a realidade. O senhor não faz parte só de uma instituição religiosa. O senhor, de qualquer forma, faz parte de uma instituição que tem um Papa, que tem um líder maior e que representa um organismo dentro da estrutura da organização humana que tem relações com outros países, inclusive com diálogos, né, com propostas. Quem não conhece no Brasil a campanha da fraternidade, né, que é a campanha que, não sei se hoje ainda está assim, mas acolhia muitos agasalhos, recursos para poder, muitas pastorais, a pastoral da criança, né, enfim, outras pastorais que existiam, ou existe ainda, se eu me perdoe, e esses braços da instituição católica que fazia muito a promoção social. E, evidentemente, o senhor não vem só aqui como um convidado de uma instituição em si, mas sim de uma organização que é mundial. Qual é a visão que o senhor tem desse novo momento da igreja? Bem, primeiro agradeço a Antônio Marcos e toda a equipe aqui presente conosco, agradeço por essa oportunidade, por essa janela de comunicação, poder ser uma voz ouvida entre tantas nesse mundo globalizado é uma grande dádiva, uma grande graça, e agradeço aos senhores por essa abertura e por esse convite. Como definir a igreja? Não tem como defini-la completamente, é um mistério. A igreja, por sua própria origem, tem um direito divino. Não foi fruto de uma convenção, não foi fruto de uma reunião ao acaso. Primeiro que é uma vontade e uma obra do seu próprio fundador, que é Cristo. Ele deixou como sinal visível daquilo que ele pregava como o reino de Deus. E foi um sujeito, a igreja é um sujeito de direitos consolidado ao longo dos tempos, pela sua índole moral, pelo seu ensinamento. Aí a sua base de ensinamento bebe principalmente da Sagrada Escritura, mas nós não somos uma religião só do livro. Nós temos um tripé: a Escritura, a tradição e o magistério. E é isso que mantém a igreja viva ao longo dos tempos, porque a palavra de Deus, contida no livro chamado Bíblia, precisa ser atualizada. E temos que ter autoridades competentes para isso, e são os bispos, os senhores cardeais, e aqui, juntamente com o povo, nas comunidades, sacerdotes e diáconos. E tudo isso tem que ser respaldado por uma tradição, um caminho seguro, uma via segura por onde a gente pode passar sem se confundir com o mundo. Apesar que mundo
não seja assim a princípio uma palavra pagã, mas seja uma palavra grega para designar a ordem, para designar contexto. O mundo, ele apresenta uma proposta diferente da proposta de Cristo. E a igreja tem esse papel de resguardar, como ali o suco que abre na terra para germinar a semente, a igreja vem rasgando esse suco ao longo da história, para que a semente encontre terra boa, terra próspera. Então, definir a igreja hoje é definir a igreja de Cristo. Objetivo: evangelizar. Levar o homem, toda pessoa de boa vontade, ao encontro consigo, ao encontro com o outro e com Deus. Então, essa definição da igreja seria esse encontro do homem com o seu Criador, com Deus, no caso. Encontro com o melhor de si, O melhor de si. o melhor do outro e, consequentemente, encontrar-se com Deus. Com Deus. Porque Perfeito. nós temos muitas vozes levando o homem ao vazio, à confusão. Nós temos aí os desafios semânticos e tantas outras coisas que estão levando a reflexão ao vazio. Correto. Padre Paulo Terra, o mundo está vivendo grandes conflitos em todos os aspectos. Nós temos aí países em guerra, né? E a todo momento, quando se pensa que a paz chega, de repente há um conflito aqui. Exemplo que está acontecendo com a Ucrânia e Rússia, já faz algum tempo, né? E agora os Estados Unidos com o Irã, depois a Israel com o Irã, enfim, o mundo nunca para, e essa roda viva da existência vai sempre gerando conflito entre os seres humanos. Esse é o mais global, e eu lhe falo sobre ele com uma certa propriedade, porque a gente é jornalista, e vê todos os dias, e dias após dias, esses problemas acontecendo entre as nações. Outros conflitos também são mais de ordem interna, são conflitos existenciais, são conflitos morais, são conflitos interpessoais entre pessoas de mesma língua, de mesmo padrão e da mesma cidade, são conflitos por conta de poder, conflitos por conta do crime, da existência do crime em si, enfim, não são poucos os conflitos, né? E as guerras, os problemas que os seres humanos têm vivido. Agora, no âmbito mais global, para que a pergunta fique mais bem concisa, para que a resposta também assim seja, como a Igreja Católica, pelo tamanho que ela tem, pela importância que ela ocupa no seio da sociedade, do mundo em si, como ela tem adotado e o que ela tem feito para ser uma mediadora dos conflitos mundiais? O conflito, como você mesmo disse, uma roda viva de interesses. O conflito em si sempre existiu. Existe que uma das considerações é que vários reinos, vários governos já existiram e desapareceram pela própria decadência moral. Vamos aí considerar a decadência de Roma, a decadência da Grécia e tantas outras civilizações que tiveram seu fim em vista de conflitos não resolvidos. Conflitos civis, mas conflitos morais. É fato que nós temos uma crise moral do conhecimento de todos, graças ao mundo globalizado, todos temos conhecimento, né, dessa crise moral que nos toma. Porém, nós devemos considerar que a igreja, ela faz a sua missão anunciando o mesmo Cristo ontem, hoje e sempre. É o ser humano que talvez à procura de inovações acaba se perdendo nessa busca de inovações, acaba criando tantas estruturas que ele mesmo não consegue carregar. Sai fora da razoabilidade. Sai fora da razoabilidade, sai fora das respostas que ele até hoje não encontrou. Eu acompanho um astrofísico no YouTube, e ele disse que quando o homem saiu da Terra e ele tomou certa distância e ele viu o tamanho do planeta Terra, ele se assusta. Mas a Terra sempre esteve aí. E por outro lado também, quando o homem chegou à Lua, que ele viu o nosso planeta, ele disse, é um pálido ponto azul.
Então tem coisas que nós ainda não abraçamos, nós não conseguimos responder, seja no universo macrocósmico ou microcósmico. Então o ser humano, ele atropelou algumas etapas da história considerada como já superadas, e não. A mente ainda é um grande enigma, o funcionamento do corpo, o destino eterno da alma, a morte, a vida, ainda são enigmas que nós não superamos, e o ser humano, ele abraçou tanto a técnica, ele abraçou tanto a ciência como sua última resposta. E aí nós voltamos naquele ponto. A igreja sempre fez um alerta contra a substituição do homem pela técnica. Já no Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Lumen Gentium e tantas outras constituições conciliares já apontava para esse perigo da substituição do homem pela técnica. Inclusive o Papa Leão, o que veio antes do Leão XIV, ele foi dali da virada da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, ele já tinha esse cuidado, né, no avanço da ciência, e como que isso poderia atropelar as relações humanas e a relação consigo mesmo. A coisa bem mais abrangente, né? Agora, padre, nós estamos já quase por terminar esse bloco, faltam 3 minutos, uma hora passa rápido, né? O primeiro bloco passou rápido. Né? E o senhor não experimentou o café, padre. Não nem para me dizer. Vou experimentar. Experimenta um pouquinho aí. Então, veja só o que ocorre. Nós temos essa indagação que eu fiz, senhor, né, o papel que a igreja tem desenvolvido aí para poder intermediar. A gente tem visto, geralmente, os papas dando opinião com relação a conflitos. Né? Os papas, geralmente, eles pegam como chefe de Estado, chamam para poder esses dirigentes de estados aí, outros estados, no caso, países aqui, gente, chegarem a uma reflexão de que o diálogo é melhor do que o embate, né? Porque quando você tem uma briga, você vê crianças inocentes, idosos, né, impiedosamente, apesar da lei da guerra poupar o civil, né, porque quem está brigando são 2 estados, mas quando uma bomba vem de lá para cá, ela não escolhe o rosto, não olha quem, ela mutila todo mundo, acaba com pessoas. Tem países aí que vivem traumas durante, quem não se lembra de Nagasaki e Hiroshima na Segunda Guerra Mundial, né? São apenas esse um fato histórico lembrado, que foi filmado e foi amplamente discutido, que eram as bombas nucleares ali. Mas a gente sabe do papel que tem sido dos líderes que têm passado na Igreja Católica com relação a esses conflitos mundiais. Eu vou agora a um pequeno intervalo, nós já finalizamos o primeiro bloco, e daqui a pouquinho eu volto com o padre Paulo Terra, falando hoje do papel da Igreja Católica na sociedade. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Voltamos agora para o nosso segundo bloco da nossa entrevista com o padre pároco do Gusmão de Eunápolis, Paulo Terra, conversando com a gente sobre a Igreja Católica nos dias de hoje. E nós, no primeiro bloco, quando encerramos ele, nós tínhamos feito uma pergunta para o padre e a gente vai voltar novamente nesse tema aqui, que é os grandes conflitos da atualidade, né, o papel da Igreja, como a Igreja tem adotado e tem se posicionado como instrumento de mediação entre as nações, entre os governos, para poder evitar grandes conflitos, padre. Perfeito. A expressão é essa mesma, instrumento de mediação. É aquilo que o Papa Francisco, por derradeira vez, comunicou ao mundo: construir pontes e não muros. A igreja não pode chegar lá e resolver situações, porque ela não tem esse poder. Mas ela pode mediar o conflito, porque não é justo que um governante condene toda uma nação por seu gosto, por suas vaidades. Então, a igreja, por meio da sua palavra, ela chega às pessoas de boa vontade, que são capazes de fazer leis e de executar essas leis para que conduzam bem a sociedade, a nação em questão, e para que, de alguma forma, chame os líderes nacionais ao bom senso. Alguém precisa chamar o bom senso.
Então, a igreja, como uma mãe paciente, como uma mãe de longa tradição, uma mãe de longa experiência, que já viu várias situações e tem história para contar, ela chama seus filhos para conversar. E ela chama o bom senso, para que ninguém se deixe levar pelas suas vaidades, e essa vaidade prejudique toda uma nação. Entendi. Padre, nós estamos vivendo atualmente em grandes dilemas sociais, como um exemplo, a fome. Né? Nós temos fome por todo lugar do mundo. Claro que nós temos países aí que, por natureza, são bem mais abastados e conseguiram superar muito o déficit da fome, mas nem por isso não deixa de ter uma alma ou outra vivente em necessidade de alimentação. Né? Nós temos também as questões ligadas à moral humana, que é, no caso, a exploração sexual, não só de crianças e adolescentes, como também de pessoas, de mulheres, com tráfico de mulheres. O feminicídio, o Brasil, inclusive, é um dos campeões mundiais em morte de mulheres por parceiros, por maridos e parceiros. Homicídios, os conflitos aí por conta do tráfico de drogas e dos problemas existenciais, têm levado uma multidão, uma massa humana de jovens à morte. Violência de modo geral, né, que são, por exemplo, violência no trânsito, violência familiar, em todos os aspectos da violência. E a pergunta aqui para o senhor é o seguinte: como a igreja tem atuado nesse cenário de tanta desconstrução social? A igreja sempre atuou em vários cenários. Em todos os países, a igreja tem o seu mesmo ensinamento. Boa parte da decadência de uma sociedade é porque a sociedade aceita ouvir e levar à frente inverdades. Então, quando você começa a trocar o papel do ser humano, quando você começa a substituir os valores da vida e você aceita que isso tá certo, tá tudo tranquilo, quando você deixa muitas vozes falar ao mesmo tempo e quando todos têm razão, acaba que ninguém tem razão. E esses conflitos de ordem social, né, como você aí mesmo citou para nós, a fome, a exploração sexual, ela sempre acompanhou a nossa história humana, tristemente. E quando nós deixamos de olhar para o outro como nosso semelhante, como um sujeito que merece o nosso respeito, que merece a minha consideração, eu posso fazer do outro o que eu quiser, faço dele o meu objeto. Vou responder apenas sobre alguns conflitos, porque aqui são vários. A fome. A fome, Jesus já disse no Evangelho: pobres sempre sereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. A fome, ela existe desde a criança que neste momento acaba de nascer sem o leite e chora de fome pela mãe, quanto do idoso que nesse momento pode estar vindo a falecer e falece com o desejo de tomar um copo de água. A fome não vai ser... Nós não vamos conseguir combater a fome como um todo no mundo, não vamos conseguir. A gente pode abrandar a fome como algo que se alastra se nós permitimos que, pelo nosso descuido, ela vá à frente. Então, aqui nós somos chamados a partilhar, nós somos chamados a evitar o desperdício, nós somos chamados a fazer atos espontâneos de caridade, mas eu dar uma marmita de comida para um cidadão que depois vai voltar a ter fome, isso é pouco. Então, a igreja nos convida a sermos pessoas que, por nossa conduta, possamos propiciar ao outro oportunidades de crescimento. Aí nós vamos entrar num dado. A taxa de desemprego hoje é altíssima. Porque falta trabalho? Não. Porque de alguma forma as pessoas foram afastadas do trabalho e, portanto, da sua renda digna de sobrevivência. As pessoas, elas passam fome por diversas situações, mas temos certeza que boa parte das pessoas que passam fome não é por falta de comida, é
por falta de oportunidade. Veja só, entenda. O senhor é pároco aqui no município de Eunápolis e o senhor é pároco numa determinada congregação, digamos assim, e também em outra quase paróquia. O senhor é pároco de um lugar e quase paróquia, que é a colônia. Isso. O senhor convive com gente de todo tipo lá, Todo tipo. né? Lá vai o cara mais abastado e vai também o peregrino, né? O mais simples, a pessoa que mal tem o que sobreviver e veste a roupa do domingo anterior, é a roupa do domingo seguinte, né? Chamada roupa do domingo. E embora as políticas de governo, algumas, né, que perpetua-se como se fosse uma política de Estado para sempre, há quem questione esse modelo, mas a gente tem uma boa parte da sociedade que é desassistida. Temos os afortunados e os desassistidos. Na sua congregação aqui, o senhor tem presenciado essas diferenças sociais dentro do seio que o senhor administra lá? Temos sim, presencio diferenças, as diferenças elas compõem sim o tecido da nossa sociedade. Não somos todos iguais, não nos comportamos como iguais, nem todos têm a mesma renda, porém isso não define caráter nem pessoa. Jesus sempre elogiou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus não está tratando aqui de miséria, Jesus está tratando de grandeza de alma. Já vi pessoas afortunadas, mesquinhas, e já vi pessoas miseráveis, grandes de coração. Então, a questão aqui não é nem valor, não é nem monetário, a questão aqui é olhar sobre a vida. Porque da mesma forma que eu sou muito bem acolhido em uma casa de alguém de posses, eu sou, às vezes, muito mais bem acolhido numa casa de uma pessoa mais humilde, onde o tacho de comida transborda em cima da mesa. Aí, o senhor, como é que o senhor vê essa questão da violência, né? As pessoas acham que a violência, o seio dela, vem das favelas, vem dos recantos das ruas, acha que a violência é um produto da marginalidade da condição social do indivíduo. Como é que o senhor vê isso? Há pessoas que pensam assim, entenda, nós estamos considerando que há pessoas que pensam assim. Isso não é a realidade. Maldade humana nasce do coração e não da condição social. Perfeito. A discussão sobre a violência é algo muito amplo. E como o senhor muito bem mencionou, já ali no livro catequético do Gênesis, nós já temos a violência contra Caim e Abel. Porém, a violência, segundo alguns filósofos, é fruto do meio. Outros dizem que é fruto do próprio homem. Nós nunca vamos chegar a um denominador comum sobre a origem e o contexto da violência como um todo. Mas a gente pode considerar que boa parte da violência que acontece é porque nós desconsideramos o outro como meu igual e semelhante. É um ponto de partida. E quando, por exemplo, eu deixo de tratar bem um ser humano para tratar melhor um animal, com todo respeito, nós estamos trocando os valores. Inversão de valores, né? E eu aprendi em casa, não se deve nem chutar um cachorro, muito menos um ser humano. Não se... E o aborto, padre? E o aborto é uma questão que vem sendo muito discutida, é sempre pela defesa da vida. Defesa da vida da mãe e do filho, até porque... Passa-se campanha para salvar um passarinho, mas querem tirar uma criança do útero. Exato. E nós estamos aqui vivos falando sobre a vida porque nós tivemos a oportunidade de ser gerados por inteiro. Até hoje eu estou vivo. Não me foi tirada a condição de viver, nem pela eutanásia, nem pela distanásia, muito menos pelo aborto. Mas eu poderia não estar aqui falando com vocês se minha mãe, por acaso, tivesse desejado que eu não viesse. Muito bem, a gente está vendo aí, acabamos de falar aqui agora sobre a questão também do aborto. Muitas campanhas aí pela florzinha no campo, mas a florzinha da vida tem, claro, a gente entende que no Estado democrático de direito, o Estado onde as pessoas devem se manifestar, todo pensamento é livre, até aquele que defende a vida, que ninguém, às vezes quer respeitar, principalmente quando as ideologias são maiores do que a razão. Mas
Padre, nós citamos a questão da balança da desigualdade social. Os governos, a exemplo do Brasil, que criou o programa Bolsa Família, né? Bolsa isso, bolsa aquilo. E aí agora nós estamos perpetuando uma geração que vive de bolsa. Vive de bolsa. Não que eu seja contra o programa social, eu quero deixar bem claro isso aqui. Não. Eu só acho que tudo tem um prazo de prescrição. Acho que chega um momento onde a gente tem que procurar criar alternativas para as pessoas terem emprego e renda, né? A igreja, de qualquer forma, não deixa de ter uma importância muito grande num país conhecido por ser cristão. A igreja a religião predominante no Brasil é cristã. E aqui nós temos temos as religiões de matriz africana, né, e outras religiões, mas a igreja é a base, né? Quando chegaram os portugueses aqui, junto chegou também, né? Ali, a exemplo daqui, muito perto, nós temos o local onde foi celebrada a primeira missa do Brasil, que é Santa Cruz Cabrália. E a igreja tem que ter essa balança da desigualdade social, né? E é necessário que ela, inclusive, seja instrumento dessa balança. O senhor é pároco, como eu acabei de abordar agora há pouco instante, de uma paróquia significativa, de Onápolis, que é a do Gusmão. E o senhor lá é responsável por ser do fiel da balança lá, né? Como padre lá. Como é que o senhor lida nesse universo que nós estamos colocando aqui, né, de ver pessoas com tanto dinheiro e outros tantos praticamente sem nada e faltar esse acolhimento, de dar um pouco, não é que eu queira que distribua a renda, eu sou a favor, eu quero deixar bem claro aqui, viu, gente, eu sou capitalista. Não nego isso para ninguém. Eu acho que quem trabalha deve ter, quem não trabalha deve procurar trabalhar para ter. Agora, a distribuição de renda, às vezes, ela é muito injusta. E quase sempre é injusta. Né? É quase sempre muito injusta. A gente vê que tem pessoas aí, não que desmerecendo quem ganha muito, mas tem pessoas por aí que, né, são super valorizadas e outras tantas são deixadas a um salário miserável, de um salário mínimo. Não é que é o salário de miséria, porque miséria não tem renda. Agora, você ganhar um salário mínimo para pagar um aluguel de 500, 600 reais, que já é morar numa submoradia, a depender de onde você esteja, morar com 600 contos de submoradia, manter 2 filhos de uma mulher, né? Ou então os dois vão trabalhar, sabe-se Deus como é que ficam esses menores, acolhidos por quem? Como é que o senhor lida com isso dentro da sua paróquia, com essas realidades tão latentes? Nossa paróquia é um microcosmos dentro dessa grande realidade. Eu trabalho em 9 comunidades distintas. Gusmão, Colonial, Colônia, chegamos até o Imbaré, Itu, e nós vimos de muitas coisas. E em todas elas eu vejo pessoas grandes de espírito. A questão da balança social não é nem dinheiro, é aplicação e fiscalização, investimento, retorno. Nas nossas igrejas, pelo menos naquelas que eu estou à frente, nós trabalhamos com capital baixíssimo, irrisório. Nós fazemos muito. É um grande milagre que acontece com a arrecadação das nossas ofertas e dízimo. A Igreja Católica adota dízimo? Adota dízimo. Né? O ensinamento... Oferta também? É oferta, porque nós vivemos de doações. De doações. Né? Uhum. E São Paulo vai dizer, olha, cada um oferte aquilo que está em seu coração sem constrangimento nem tristeza. Querendo ou não, a igreja como obra terrena precisa dos seus valores para existir. Mas a discussão toda não é em torno de dinheiro. A discussão toda é em torno de grandeza. A balança social em questão de desigualdade tem vários fatores. E um deles é porque falar em riqueza tornou-se um preconceito. Se você disser que um país deve produzir riqueza, você está sendo uma pessoa ofensiva. Nosso país não deveria estar nessa miséria. Nosso país é plural. Veja, eu estava observando aí um documentário sobre a Noruega, um dos menores países do mundo, com o sol da meia-noite, gelado, e uma das principais potências econômicas do mundo. O que é que nos diferencia em relação ao Brasil, esse país tropical, esse país imenso,
muito bem assistido por suas riquezas naturais, como nós tratamos aqui das terras raras em Minas Gerais. O que justifica essa desigualdade social em nosso país? Será que o povo não trabalha? Por que o povo não prospera? O que foi que aconteceu com o nosso povo que estagnou na sua produção? E aí, essa resposta não é a igreja que vai dar. Essa resposta é cada cidadão que vai ser cônscio da sua condição, da sua escolha. A questão toda, me parece que nós deixamos nas mãos do governo o bem-estar da sociedade. E se a sociedade fosse responsável por si mesma, o cidadão colocaria o lixo na hora certa, o cidadão varreria a própria calçada, o cidadão deixaria a frente da sua casa iluminada, o cidadão não seria refém do Estado e nem do governo. O cidadão seria uma pessoa de proatividade. E é isso que se espera de um cristão, que seja proativo, que seja uma pessoa capaz de sair de si para resolver os problemas que estão no seu entorno. A igreja não resolve tudo, mas o cristão, que é a igreja, pode solucionar ali no seu espaço. Entendi. Padre, possivelmente a igreja tem projetos sociais lá dentro que são criados para atender os seus fiéis, e não só fiéis, como também a sociedade como num todo. Nós vamos agora a um rápido intervalo e a gente volta já para me perguntar quais projetos sociais a igreja tem trabalhado para ajudar a diminuir a desigualdade social, a diminuir a violência, a diminuir muita coisa que hoje afeta a nossa sociedade. Perfeito. Daqui a pouquinho, depois do nosso pequeno intervalo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Voltamos para o terceiro e último bloco, para essa conversa de grande relevância e importância que nós estamos tendo no Café com Antônio Marcos hoje. Eu vou me servir aqui com um pouco do café mais gostoso do Brasil, que é o Café com Antônio Marcos. Lembrando que o padre Paulo Terra, que também é pastor. Pastor. O padre é um pastor. Pastor, sou pastoral. Pastoral, né? Pastor de Cristo. Pastor de Cristo. O padre Paulo Terra, ele tem uma atuação muito forte na quase paróquia São José? São Jorge. São Jorge, isso. Lá na terra da Colônia. Isso. Para quem quiser se orientar melhor, Colônia, daqui a 6 quilômetros do centro de Eunápolis, nós temos lá a comunidade católica, que é uma quase paróquia, e o Paulo Terra tem várias comunidades no entorno lá, e tem feito um trabalho de destaque lá, que inclusive foi a alça do nosso convite aqui, por ser uma região que precisa de uma assistência espiritual mais presente e, sobretudo, de um padre que dê esse atendimento que o senhor tem dado lá. Padre, qual tem sido o trabalho da igreja lá? E eu citei antes de fechar aqui o nosso bloco passado, com relação a projetos voltados para atender a sociedade lá, projetos sociais. O que a igreja tem feito lá de social para o povo da colônia? A igreja, ela traz o sujeito para a sociedade fazendo a inclusão social. Ela oportuniza o sujeito ler, escrever, interpretar o texto, enfim, mas ter oportunidades que em outros lugares ele não teria. Eu quero citar aqui 2 projetos muito interessantes que estão ocorrendo no Ponto Maneca. A Escola Maria de Lourdes, que é composta ali por professores da região mesmo, boa parte do corpo de professores, temos até um professor Reis, mestrado, pós-graduado em matemática, filho do Ponto Maneca, que desenvolve muitos projetos bacanas com os alunos, para que eles possam estar preparados para o IFBA e outros institutos de educação, próprias faculdades. Então, um dos meios da igreja favorecer o cidadão são bons católicos professores, bons católicos advogados, que não vão tolir do cidadão o direito de ser gente, e gente grande, gente importante na sociedade. E um outro projeto que eu gostaria de destacar aqui
que é na pessoa de Edmar Gambarini. Ele tem uma associação que, por meio do esporte, ele ajuda crianças, adolescentes e jovens na integração social. Ele promove campeonatos, ele promove escolinhas de futebol, ele tem também um grande galpão, onde ele reúne a comunidade para palestras de saúde, palestras de direito social, aposentadoria, enfim. É um católico que, de fato, vive a igreja. Quando você fala igreja, não imaginem Vaticano, imagine cada um de nós, que levamos Cristo no coração. Exatamente. Né? Até porque tem uma pergunta: se por um acaso derrubar uma igreja, a igreja permanece viva? Permanece. A igreja não está em prédios, a igreja está em cada um de nós. E também não posso deixar de mencionar a creche SOS Vida Juca Rosa, que por muito tempo ficou a cargo da irmã Terezinha, que agora sim, até citei em off sobre ela isso. foi transferida, que cuida de crianças aí em situações de vulnerabilidade, sobretudo ali nos primeiros meses de vida, e aquelas crianças que foram abandonadas pelo Estado em diversas situações. Entendi. Comunidade São José, não é isso? Isso, lá, Ponto Maneca. No Ponto Maneca. E aqui Eunápolis é congregação, comunidade o que aqui? Comunidade, paróquia, Santo Antônio, bairro Guzmão. Bairro Guzmão. Eu estou conversando com o padre Paulo Terra sobre o comportamento da Igreja Católica nas comunidades onde ela está, né, e o papel que ela tem desenvolvido no meio da sociedade diante dos diversos males, né? E após agora a vinda do novo Papa, que é o Papa o novo Papa Leão XIV. Não, eu estou falando que foi Papa Francisco, assumiu no lugar do Papa Francisco, entrou o Papa Leão XIV, que são títulos, né? Isso. Eu tenho assim que eu acho que é um consenso geral, quem viveu essa geração de conhecer João Paulo II, Carol Wojtyla, né? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Carol Wojtyla, João Paulo II, que é da minha época, conheci bem, né? Eu peguei Paulo VI e João Paulo II. Olha! E Carol Wojtyla, que ele era dali da Polônia. Polônia, né? Polônia é uma das nações mais católicas do mundo, e mais sofrida, por sinal, hein? Polônia, na Segunda Guerra Mundial, pagou um preço altíssimo, tinha muito judeu lá dentro, pagou um preço por causa disso. A Polônia, enfim, alguns países ali por perto sofreram muito. E o Carol Wojtyla, que era o João Paulo II, ele nos trouxe uma imagem de um catolicismo mais agregador. Né? Quando ele chegou, ele era chamado Papa da Conciliação, é o Papa da harmonia, né? Papa dinâmico, e ele abraçava, né? Ele é um camarada, como pessoa, assim, ele deu uma roupagem ao papado diferente na época dele. Agora estamos experimentando um Papa americano pela primeira vez na história da Igreja, né? Que é um país que não tem tradição tão grande assim com o catolicismo, mas é um país agora que dá um Papa para a humanidade, né? Que é o Leão XIV. Esse Papa Leão XIV, ele ainda está dando a identidade do que ele está fazendo no seu pontificado, né? O Francisco, que era argentino, sul-americano, né, deu aquela mais bem voltada para o franciscano, digamos assim, colocando assim. Você é um padre ainda, começando nessa sua jornada, tem muita frente, muito chão ainda. Quem está nos assistindo aqui está vendo a fisionomia, que é de um rapaz novo, né, 30 e poucos anos, né? Ainda a própria vivência vai trazendo os experimentos da vida e vai nos preparando cada vez mais para o amanhã. O hoje nos prepara para o dia seguinte. Exato. E a vida é feita assim, de compasso. É a escola da vida. É a escola da vida. Você está nessas comunidades, você vê muita coisa. Né? Você vê dificuldades de família. Agora eu quero te perguntar sobre uma coisa. Não está nem aqui na nossa pauta, mas eu vou trazer ela aqui porque é uma coisa que tem que ser didática para um religioso, para um líder de uma comunidade como você é. Nós temos um problema muito sério na sociedade hoje, que é desagregamento familiar, os problemas que fazem com desajustes familiares, que inclusive é muito combatido pela igreja, que é a dissolução da família. Só quem passa por isso
sabe o quão nocivo é. Só que as pessoas perderam a sensibilidade por esse mal que é odierno, que é desse século. Como é que você vê essa questão hoje, desse tanto de famílias separadas, desagregadas, filhos desarrumados e tudo mais? Nós temos acompanhado vários casais, por sinal jovens, que já estão passando por essa crise. A crise, ela faz parte de todo relacionamento, de toda grande e pequena sociedade. A família é uma sociedade. Eu penso que boa parte é porque nós estamos confundindo o virtual com o real. As pessoas estão muito presas nas telas, estão achando que o mundo real é aquele da tela. Não, o mundo real é esse que nós estamos aqui. Uma fantasia, né? Fantasia. E às vezes nós fragilizamos a sociedade, fragilizamos o indivíduo, tentando passar uma imagem que não é própria de nós. Nós somos pessoas cheias de desafios para cumprir. Nós temos rotina, nós temos limitações a se superar e conviver com limitações, e nem por isso nós devemos desanimar dos nossos compromissos propostos. Então, uma das nossas falhas nas famílias talvez seja porque nós queremos viver a falta de compromisso. Falta de compromisso. Da mesma forma que eu troco de emprego, não sei, eu quero trocar de relacionamento e um pouco de paciência. Parece que o mundo virtual, a tecnologia, acelerou demais as nossas relações. E a vida não é assim. A vida exige tempo, a vida exige paciência, a vida exige resignação. São palavras que não são aceitas. Resignação, ressignificação. Nós precisamos ressignificar os nossos embates, as nossas posturas, porque se nós entramos para um casamento, aqui se tratando de família, se nós entramos num casamento querendo cada um puxar para um lado, não vai. Tem aquela analogia do pássaro. Um pássaro não voa apenas com uma asa. O casamento é uma união dos dois propostos a alçarem voos juntos. E vão chegar os filhos. E os filhos de cada geração trazem um desafio novo. E o nosso desafio hoje são que as crianças estão muito mais atentas e espertas que no passado. Parece que as crianças já nascem assim com pelo menos uma memória de processamento 10 vezes mais rápida que do pai e da mãe. HD é maior. HD, né? HD maior. Só que é natural da espécie. Uma geração supera a outra. Porém, os desafios permanecem o mesmo. O que é que nós precisamos? Um pouco mais de paciência, esperar os problemas maturarem, esperar um conhecer bem o outro. 5 anos de casamento é natural ter crise. Mas, passado por essas crises, a gente tem que entender que as tempestades passam. O mar continua à frente e o barco vai navegar. Nós não podemos pular fora do barco, tentando achar socorro no mar. Não. Padre, outro caso também, já que o senhor está na região rural, conflito de terra, nós estamos tendo uns conflitos agora, agrário. Sempre foi uma bandeira da Igreja Católica, não sei hoje, mas algum tempo atrás, da defesa da terra. Tinha até a Pastoral da Terra, eu acho. Tinha a Pastoral da Terra. E a gente está vendo muito conflito por conta de terra, que os povos originários aqui na costa brigam por um direito, aí entram pessoas se aproveitando, né, desses povos para poder se locupletar. Por outro lado, tem um empresariado, mas isso está numa comunidade aqui, exemplo. Nós temos aqui Ponto Bahia, Ponto Maneca, Baixa Verde. Baixa Verde. Me parece que houveram alguns conflitos envolvendo, não sei se foi a Baixa Verde ou alguma coisa na região de lá. Como é que o senhor vê esses conflitos agrários aí, nessas regiões rurais onde vocês são padres? Depende do ponto em questão, né, sobre os conflitos de terra. Foi feito uma pesquisa, um levantamento, que se nós pudéssemos dar um pedaço de terra para cada habitante do mundo, cada habitante teria pelo menos 1 hectare livre. Não haveria necessidade de nós lutarmos pela terra. A terra é nossa. A terra, diz a igreja, a terra é nossa mãe. E ainda tem um ditado ainda mais bonito ainda: aonde eu piso, ali é minha terra. Então, nós devemos ter assim esse espírito de confiança que
grande ou pequeno, enfim, o meu pedaço de terra não precisaria ser disputado, né? A questão dos povos O problema é a originários, ganância, então. talvez seja ganância, Tem ou nego aí que tem terra aí que dá para 10, 3 estados brasileiros. perfeito. Só que aí temos que ver como é que essas pessoas tomaram posse dessas terras, se é hereditário, se foi pelo próprio empreendimento, se foi, enfim, nós estamos entrando nesse mérito. Né? A questão toda aqui me parece que a terra está mal dividida. A terra está mal dividida, ou as pessoas também não estão sabendo cuidar daquele pedaço que lhes é devido. É verdade. Né? Então, mais para acreditar nisso aí. Porque, por exemplo, nós temos uma reforma agrária muito mal feita, diga-se de passagem aqui no Brasil, uma distribuição de terra muito mal feita, desde o princípio da hora da distribuição até o dativo, quando recebe aquilo, porque tem gente que pega a terra para vender. Porto Seguro, até o ano 2000, quem é que queria morar em Porto Seguro? Agora, porque tornou-se uma cidade turística, todo mundo quer um pedaço de terra em Porto Seguro. Mas temos outros lugares aí mais longínquos que as pessoas podem procurar, mas não querem. Não querem. Muito bem, estamos conversando com o Padre Paulo Terra, para você que está assistindo o Café com Antônio Marcos aqui pelo YouTube. Não se esqueça, sempre uma entrevista muito especial, com pessoas especiais, falando para a gente de assuntos mais especiais ainda, que é o Café com Antônio Marcos. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar conversando com o Padre Paulo Terra, pároco aqui do bairro do Gusmão e da quase paróquia lá da colônia, onde ele tem desenvolvido um trabalho e tem dado uma importância muito grande para aquela comunidade e tem atendido ali, dado o seu atendimento. Padre, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Aqui mais humoradamente, né? E essa questão da confissão. O senhor ouve muita coisa cabeluda lá? Bem, com todo respeito, claro. A confissão é algo impressionante. Porque às vezes as pessoas chegam com medo, às vezes as pessoas chegam assim, querendo dar uma volta no assunto. Nossa, eu guardo segredo. Claro, confissão é segredo, né? Mas as pessoas depois que se confessam, saem transformadas. Sai descarregada, né? Tem coisas que a gente não deveria estar carregando conosco, né? Vamos supor, quando você limpa a casa, você vai ficar guardando lixo? Não, você bota para fora, bota o lixo para fora. Então, a conversa nada mais é do que um diálogo salvador. Entendi. E é importante notar que todas as vezes que Cristo dialogou com as pessoas, ele no mínimo deixou as pessoas inquietas consigo mesmas. Porque uma coisa que nós devemos considerar é aquela máxima: ninguém é juiz em causa própria. Então nós precisamos que alguém nos julgue e nos dê absolução. Então é preciso... Então o senhor entra nesse processo aí como uma escuta e uma perspectiva para quem é ouvido, é isso? Perfeito, é uma escuta ativa. Nós oferecemos ali também um norte, porque a resposta não sou eu que ofereço, é a pessoa que tem que encontrar a resposta na orientação que ela procura. E, acima de tudo, além de ser uma escuta ativa e uma proposta de orientação, ainda vem, né, o mistério da reconciliação, que é concedido ao fiel devidamente arrependido o perdão de seus pecados. Não sou eu que perdoo os pecados, é uma faculdade que a igreja me legou por meio de Cristo, que é uma faculdade que a própria igreja consegue por meio dos méritos de Cristo. Padre Paulo, nós estamos já nos aproximando do final. Quero até de antemão estender aqui meu agradecimento à comunidade católica, aqueles que nos assistem sempre pelo podcast Café com Antônio Marcos, e dizer da minha satisfação imensa em recebê-lo aqui no podcast. Leva o abraço do nosso café e da nossa equipe aqui para todo mundo lá da colônia. Eu gosto muito da colônia. Aos nossos amigos do Gusmão e, por que não, a toda a comunidade católica eunapolitana, baiana, do Brasil e do mundo. Para quem não sabe, o termo católico, a sua tradução livre é universal. Então a igreja universal, né? Que é a igreja católica. E eu estou recebendo aqui o padre Paulo Terra, mineirinho, que está aqui conosco, jovem pároco, e começando aí já nesse seu empenho,
na sua trajetória como sacerdote. Eu vou lhe dar aqui uma lembrancinha que você vai levar, que é um mimo, Opa! para toda vez que você tomar o seu café, traz aqui a produção, pode nos trazer aqui. Muito bem. Toda vez que você for tomar seu café lá, você vai se lembrar do café com Antônio Marcos, viu? Muito obrigado. Vira só a parte da propaganda, né? Já viu aqui a mídia, né? Aí, ó. para todo mundo ver, café com Antônio Marcos. Padre Paulo Terra, agora, quando for tomar café, ele que é um bom tomador de café, mineiro que não bebe café nasceu com algum problema. Ixi. Então, o mineiro tem que beber café. Beber café e comer queijo, queijo do bom, que é o melhor queijo do Brasil, sem sombra de dúvida, é o queijo mineiro. Não sei se arrumei problema com alguém, mas eu conheço o queijo mineiro. Quer dizer para você, Paulo, foi muito bom, Padre Paulo, recebê-lo aqui, viu? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Que outras oportunidades apareçam para que você venha cá dialogar conosco. Agora eu quero que você, se dirigindo àquela lente, deixe uma mensagem de esperança, não só para as suas comunidades que você atende lá, mas para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo através do YouTube. Agradeço a Antônio Marcos, toda a sua equipe, esse podcast, essa oportunidade de chegar até você. Digo a todas as pessoas de boa vontade, não percam a fé, não percam a esperança, olhem muito uns para os outros, tenha paciência consigo mesmo, vamos seguir em frente. As crises estão aí, não para a nossa derrota, mas para o nosso crescimento. E hoje, no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo ora ao Pai dizendo: Pai, obrigado, porque revelaste os segredos àqueles que confiam em Ti. Então nós temos muita coisa para aprender com a vida, o mundo tem muita coisa para aprender nessa longa esteira que é a história. Nós somos um pequeno fragmento de Deus nesse momento, nesse tempo, nesse lugar. Só não podemos perder a nossa identidade, quem nós somos, mediante todos os conflitos que nós enfrentamos. Não se perca nas batalhas da vida. Siga em frente. Você vai conseguir, nós vamos conseguir. E precisando de ajuda, a igreja está aqui para lhe acolher. Eu estive conversando com o Padre Paulo Terra. Nós vamos agora nos preparar para o próximo podcast. A você, um abraço no seu coração, um beijo e até o nosso próximo encontro. Até lá!